Então tá, gente, ó, muita gente mandou no Instagram lá perguntas como essa daqui, ó. Como as vacinas para a Covid foram desenvolvidas de uma forma tão rápida, né? A gente sabe que essa rapidez está sendo usada como justificativa para as pessoas não tomarem vacina, né? Outra pergunta é: como uma vacina pode ser desenvolvida tão rápida e ainda falarem que é segura, sendo que as outras demoram quase 10 anos, né? E por que já tem vacina para Covid e não tem vacina para HIV? Foi a pergunta, inclusive, quase isso que o Bruno Zanotti perguntou ali. Eu falei, ó, tá contemplado já no nosso roteiro. A forma como as coisas foram noticiadas fez parecer que esse trabalho para desenvolver a vacina contra o SARS-CoV-2, né, começou em fevereiro de 2020, né, do zero. Mas, na verdade, gente, o que as pessoas não falam, né, o que não é informado é que esse trabalho começou há muitos anos, começou há quase uma década, quando a ciência começou a investigar tecnologias de produção de vacinas que acelerassem o desenvolvimento das vacinas. A vacina mais rápida da história, até então, né, tinha sido a vacina contra a cachumba, que foi desenvolvida lá nos anos 60, 70, né, com 4 anos de duração para o desenvolvimento da vacina. E todo mundo já sabia nessa época que isso estava bem longe do ideal, porque quando a gente fala de impedir uma doença, de matar pessoas, a gente tem que agir o mais rápido possível, né? Exato. E isso se provou muito verdade quando teve o último grande surto de ebola, que aconteceu entre 2014 e 2016, e matou 11 mil pessoas. E esse foi um grande ponto de partida, assim, um dos grandes pontos de partida para a criação de várias tecnologias que deixassem o processo de fazer uma vacina mais rápido. Então, os cientistas começaram a pensar não só também em vacinas contra doenças que a gente já conhece e que a gente não tem uma vacina desenvolvida, mas também assim, como é que a gente vai desenvolver uma vacina para doença X? Que seria uma doença desconhecida que pegaria a humanidade de surpresa e contra a qual a gente ia ter que desenvolver uma vacina muito rápido. E aí eu acho que isso salvou familiar para vocês, né? A gente foi pego completamente de surpresa pela Covid-19 e ela acabou se tornando essa doença X que estava prevista nesse balaio de informações que os cientistas estavam juntando. Então, o que aconteceu foi que eles passaram a criar plataformas de vacina que chama plug and play, que permite que uma vacina contra um novo vírus seja feita muito rápido. Isso reduz muito tempo do que é feito no laboratório. Então, por exemplo, eu tenho... Essa aqui é uma vacina. Aqui dentro dela tem o material genético de um vírus. O que significa ela ser plug and play? Aqui por fora, ela está totalmente pronta. Ela é isso aqui que eu preciso para poder aplicar na pessoa. E eu consigo só trocar o que está dentro por outro. E eu tenho uma vacina contra um novo vírus já prontinha para ser testada em humanos. Então, é esse tipo de plataforma que está sendo desenvolvida com muita intensidade para que a gente tenha vacinas cada vez mais rapidamente entregues para as pessoas, tá? E é tipo você fazer um bolo coringa, né? Tipo um bolo de nada, e aí você vai trocando o recheio, e cada vez que você troca o recheio, você tem um bolo diferente. É a mesma coisa. Você achou que não ia ter analogia de bolo aqui? Analogia de bolo é bingo aqui. Vale a gente vai virar o bingo do caminho. A gente tem que ter sempre uma analogia de bolo. Bom, e aí qual que é, então, a grande vantagem desses sistemas? É que eles trabalham sempre com o material genético do vírus, e não com o vírus inteiro. Então, por exemplo, esse aqui é o corona inteiro. O que acontece? Na Coronavac, eu inativei esse vírus inteiro, inteiraço, e botei lá dentro da vacina. Nas outras vacinas, eu peguei só o DNA dele, um pedaço, aliás, do DNA dele, não o DNA completo, para poder fazer. Então, isso permite um desenvolvimento mais acelerado, porque é muito mais rápido eu multiplicar um material genético, um pedaço de DNA no laboratório, do que eu multiplicar um vírus inteiro. Isso, no laboratório, são tempos completamente diferentes. Assim. É realmente muito mais fácil trabalhar com material genético. E é por isso, inclusive, que no começo da pandemia, só a China conseguiu começar a fazer vacinas de vírus inativado, de vírus morto. Porque lá tinha vírus suficiente que eles conseguiam isolar das pessoas para poder começar a multiplicar esses vírus no laboratório. No restante do mundo, onde a pandemia ainda não tinha chegado de forma muito intensa, o que máximo que eles conseguiam era uma amostrinha de DNA ou outra de um vírus já morto para conseguir multiplicar no laboratório. E aí, isso a gente consegue fazer milhões de cópias ali. Então, o ponto número 1
que fez a aceleração do desenvolvimento dessas vacinas foi o avanço da tecnologia de criação de vacinas, com principalmente essas plataformas plug and play, que inclusive foi incentivada pela OMS, já prevendo a merda que poderia dar com uma doença nova, tá? Então, esse é o ponto número 1. Mas nunca teve uma vacina de RNA aprovada para uso humano antes. Meu alecrim dourado, porque a tecnologia não permitia, não é mesmo? Do mesmo jeito que em 1995, a forma mais fácil de falar com alguém era ligar no telefone fixo dessa pessoa e não mandar uma mensagem de WhatsApp, porque o WhatsApp nem existia. Então, atualmente, muita gente nem telefone fixo mais tem em casa, que é o meu caso. Na minha casa não tem telefone fixo. O celular substitui tudo. Então, é ingênuo achar que a mesma coisa, essa evolução tecnológica, não aconteceria na ciência, principalmente nessa parte de desenvolvimento de vacinas. As vacinas que a gente conhece não são de RNA, porque em 1796, quando a primeira vacina foi criada, não sabia nem o que era RNA, nem que o RNA existia. Quer dizer, não sabia nem o que era bactéria, gente, não sabia nem o que era vírus. O cara criou a vacina contra a varíola, tipo, por intuição científica, de verdade. Então, a estrutura da molécula de DNA, ela só foi descoberta nos anos 50, quando a gente já tinha várias vacinas produzidas, inclusive nesse sistema de vírus atenuado ou de vírus inativado. A partir dali, quando a gente descobriu a molécula, a estrutura dela, a gente demorou vários anos até conseguir manipular o DNA e o RNA conforme a nossa necessidade. E aí foi só com o avanço nessa área que a gente conseguiu, hoje, fabricar uma vacina de RNA. Essa vacina da Moderna, inclusive, eu posso falar da Moderna porque é o que eu tive acesso de informação, eu não sei como é que são as outras. Mas a vacina da Moderna, ela já estava em desenvolvimento para uma outra doença e já tinha, inclusive, começado a ser aplicada em pessoas. E aí, quando a equipe do laboratório soube do corona, o que eles fizeram foi fazer exatamente isso. Eles trocaram um RNA por outro e aí eles tinham a vacina do corona muito rapidamente produzida. Entre eles fazerem a vacina e terem ela pronta foi só 6 semanas. Isso é o mais rápido da história dessa parte científica do desenvolvimento de vacinas em laboratório. Então, esse é o ponto número 2 que a gente chega agora, que é o vírus. Então, o vírus ser um coronavírus, pode parecer estranho falar o que eu vou falar, mas o fato de o vírus ser um coronavírus foi meio que uma sorte nossa. O que acontece? Desde que a gente teve a SARS em 2002, a gente já tinha vários estudos sendo feitos para fazer para produzir mais conhecimento sobre essa família de vírus, que são os coronavírus. Porque a gente sabia do potencial deles em causar uma pandemia. Aí, em 2012, veio a MERS, que é o mesmo tipo de vírus que causou uma infecção muito grave no Oriente Médio. Inclusive, a taxa de mortalidade da MERS é de 30% a 40%, é muito alta. E essas duas epidemias, a SARS e a MERS, elas deram para a gente o conhecimento que a gente precisava para saber onde o vírus tinha que ser atacado. Então, foi por conta delas que a gente sabia que tinha que atacar a proteína spike, que é essa proteína vermelhinha que é representada em todas as fotos de coronavírus que vocês veem. Então, a gente já sabia, por conta desses estudos anteriores, que tinha que atacar aqui, que era aqui que o anticorpo funcionava melhor. Se fosse um vírus totalmente desconhecido, o que infelizmente ainda pode acontecer, a gente talvez não tivesse uma vacina pronta nesse momento, porque ia precisar primeiro descobrir onde atacar, e aí ia demorar muito mais. Então foi uma sorte, esse é o segundo ponto. E aí o terceiro ponto é dinheiro. Porque os Zé Rubela e as Maria Cachumba, que são contrários à vacina, né? É assim que a gente chama aqui os antivax, gente. Vocês não sabem? É muito melhor. Zé Rubela e Maria Cachumba. Porque antivax é um nome muito bonito. As pessoas acham que é chique. Não, não é chique, não. É Zé Rubela. Essas pessoas, eles não cansam de repetir. Ai, mas por que todas as outras vacinas demoraram 10 anos para ficar prontas e essa tá pronta em 1 ano? E aí, eu te pergunto. Quando você vai no mercado, no dia do pagamento, você compra só o essencial ou você compra coisa que você nem precisaria, mas que você vai se dar ao luxo de comprar porque você tem dinheiro sobrando? Você compra ali um chocolate Lindt, uma cerveja mais cara, importada, um vinho italiano, sei lá, você escolhe aí as suas preferências gastronômicas. Só que aí quando você vai no fim do mês, como é que você faz a compra? Você compra o Lindt? Não, com certeza, em vez de Lindt, você compra Lacta. Você compra macarrão Renata, grano duro, integral? Não.
Você compra miojo, com certeza. Aí você vai comprar uma posta de salmão. Não, mano, você compra sardinha latada porque é o que o dinheiro vai pagar, entendeu? E a lógica é a mesma para o dinheiro que é investido na vacina. Gente, um estudo clínico para fazer vacina, ele custa, tipo, milhões de dólares. E eu preciso recrutar milhares de pessoas e eu preciso acompanhar essas pessoas por meses. Essa pessoa espirrou, eu tenho que investigar até o furículo dela para saber o que tem de errado e saber se ela espirrou por conta da vacina. Então, isso envolve pagar as pessoas que vão fazer esse trabalho, pagar os exames, pagar as próprias doses de vacina que vão ser feitas e mais um monte de gasto que a gente nem imagina que exista. Tá? E aí, nessa situação, numa situação onde eu não tenho uma emergência, que eu preciso da vacina, mas não precisa ser para ontem, esse recrutamento dos voluntários para os estudos clínicos, ele vai acontecendo aos poucos. Então, conforme eu tenho dinheiro para fazer, né? Então, não é o começo do mês no mercado, é o final do mês. Eu compro aquilo que eu preciso e que o meu dinheiro consegue pagar. Então, eu posso realmente levar muitos anos até conseguir o número total de pessoas que o estudo precisa, porque eu vou recrutando conforme o dinheiro chega. Agora, neste momento, a gente tem dinheiro vindo de tudo quanto é canto e tudo quanto é lugar sendo injetado no desenvolvimento da vacina de uma única doença. Então, é realmente ir no mercado no dia do pagamento, comprar 5 barras de linche e 2 quilos de salmão, sabe? Você tem dinheiro para fazer tudo o que você quer. Eu sou rica! Exatamente. E é muito mais fácil. Então, com todo esse dinheiro disponível, eu consigo recrutar todas as pessoas de uma só vez. Então, eu chamo a galera toda ali e, com isso, eu finalizo o estudo muito mais rápido. Isso sem falar de todos os profissionais que estão dedicados inteiramente e somente a este trabalho no mundo inteiro. Então, com a quantidade necessária de dinheiro disponível, eu consigo tranquilamente terminar os estudos num tempo muito menor que o normal. E um outro fator importante nisso não é só o dinheiro, mas também a burocracia. Normalmente, a burocracia de liberação das vacinas é muito longa, né? Tipo, demora muitos meses para isso acontecer, porque geralmente os conselhos que aprovam essas vacinas, eles se reúnem ali uma vez no mês, eles avaliam os pedidos, eles não tem muita pressa, então eles vão seguir no ritmo deles. Agora, isso foi acelerado. Isso não quer dizer que as etapas foram puladas. Ninguém pulou a etapa de registro, nada. Simplesmente significa que elas foram aceleradas no sentido de, olha, fulano, tá aqui o dossiê da vacina da Pfizer. Opa, vou analisar neste momento. Eu não fico esperando chegar à reunião que eu teria marcado dali 15 dias. Eu analiso naquela hora e libero o mais rápido possível o meu parecer, seja ele favorável ou não. Pode ser que não também. Então, o que está acontecendo é que isso está sendo feito mais rápido. E uma outra coisa é que as empresas estão informando as agências de regulação, tipo o FDA, a Anvisa e todas as outras grandes que existem no mundo, conforme os estudos estão rolando. Então, eles não estão mais esperando terminar o estudo para mostrar todos os dados. Eles estão mandando os dados conforme eles estão recebendo para poder acelerar todo esse processo. E aí, o ponto 4 do porquê foi rápido tem a ver com a doença em si. Aqui eu não estou falando do vírus, estou falando da doença, da Covid-19. Porque para eu concluir um estudo clínico de vacina, eu preciso que um número mínimo de pessoas nesse estudo pegue a doença. Então, se eu tenho o vírus circulando loucamente no mundo, especialmente aqui no Brasil, não é mesmo? Onde a gente deixa tudo acontecer, né? Esse vírus está infectando várias pessoas por dia, então a chance de eu atingir esse número mínimo de pessoas para encerrar o meu estudo é muito maior do que quando uma doença que acontece lá em determinadas épocas do ano, como é a dengue, que acontece mais no verão, por conta das chuvas e do calor, que aumenta a proliferação do mosquito, ou quando é o influenza, que acontece mais no inverno. Então, quando é uma doença que está circulando loucamente e que eu consigo a qualquer momento pegar, eu encerro esse estudo mais rápido. E é por isso, inclusive, que a maioria das empresas focaram os testes clínicos assim, em países como o Brasil e Estados Unidos, porque eles tiveram um péssimo controle de transmissão do vírus, então era muito mais fácil de os voluntários da vacina aqui pegarem Covid do que, por exemplo, na Nova Zelândia, onde houve uma conduta exemplar que a gente esperaria de todo governante, e nem tem vírus circulando lá neste momento. Olha que sonho morar na Nova Zelândia. Sempre quis. Pois é. E além disso, a Covid é uma doença aguda. O que significa? Que
ela tem pouco tempo de duração. Entre o vírus entrar na pessoa e causar a doença, a pessoa ter sintomas, são poucos dias. Então eu consigo saber bem rápido se a pessoa está protegida pela vacina ou não, porque o tempo de manifestação da doença é curto, é uma doença aguda. É diferente do HIV, e aí para quem perguntou do HIV, é aqui que a gente vai conversar sobre isso. Então é diferente do HIV e do HPV, que são vírus que causam doenças crônicas. Então, entre o vírus entrar no corpo e a doença aparecer, pode levar de meses a anos. Então, a gente demora muito mais para saber se a pessoa está infectada. E até saber se a vacina proteger essa pessoa contra a doença ou não, pode levar muito tempo. Inclusive, esse é um argumento que não é válido quando a gente vai falar de tempo, né, para ter uma vacina. Ai, mas já faz 40 anos que a gente não tem uma vacina para o HIV, né? Como já tem vacina para o Covid? Ai, meu alecrim. Eu decidi que nessa live, gente, eu não vou chamar as pessoas de arrombadas, eu vou chamar de alecrim. Alecrim dourado. Boa, que nasceu no campo sem ser semeado. Então, meu caro alecrim. É mais friendly family. Arrombado. Meu caro alecrim dourado. Então, o HIV, ele é um vírus que infecta as próprias células de defesa. Então, são as células que deveriam matar o vírus, elas estão infectadas por ele. Então, a defesa contra ele realmente fica debilitada. E como se isso já não fosse suficiente, ele é um vírus que muda muito. Cada vez que o sistema imunológico tenta atacar, ele muda. Então, ele sofreu uma pressão das células de defesa, ele muda alguma coisa e ele escapa dos anticorpos, ele escapa das células que vão tentar reverter esse vírus ali. Então, essa é outra razão do corpo ter dificuldade de eliminar o HIV. Então, ele ataca as nossas células e ele escapa muito fácil delas. Várias vacinas já foram testadas. Inclusive, eu até anotei aqui que de 1987 para cá, foram mais de 30 vacinas testadas contra o HIV e nenhuma delas ainda teve sucesso justamente por conta dessas características do vírus. Nenhuma delas deu eficácia suficiente para proteger as pessoas contra a infecção. Inclusive, em fevereiro desse ano, acho que foi fevereiro, teve um estudo clínico que estava em fase 2, indo para fase 3, que foi interrompido, porque só 30% das pessoas ficaram protegidas. Isso é muito baixo, 30% não é aceitável. E aí, em 2009, uma outra vacina também teve os estudos interrompidos na fase 3 por motivos bem parecidos. A eficácia foi muito baixa. Então, o problema dos cientistas para desenvolver uma vacina contra o HIV nunca foi o tempo, e sim o próprio vírus. Agora, em dezembro, teve uma nova vacina que entrou na fase 3. Foi a primeira vacina que entrou nessa fase em uma década. E ela finalmente parece ser muito promissora, porque os cientistas usaram uma dessas plataformas plug and play que eu expliquei e colocaram lá várias proteínas do vírus. As outras vacinas tinham tipo 1, 2 proteínas. Essa tem 7 proteínas do vírus. Então ela ataca, é como se imagina que isso aqui tem cores diferentes, ela ataca vários pontos diferentes no vírus. Isso dá menos chance de o vírus escapar dos anticorpos e isso pode proteger melhor as pessoas contra o HIV e a gente pode finalmente ter a tão esperada vacina contra ele. E a gente só pode comparar o tempo de desenvolvimento da vacina do corona com outras vacinas para doenças parecidas com a Covid, como, por exemplo, a vacina para a influenza. E caso você não se lembre, todo ano uma nova vacina contra a influenza é produzida, tá bom? Então, o médio prazo aí de produção da vacina é 1 ano. No caso. Então, resumindo tudo isso que eu falei. A vacina foi rápida, primeiro, porque não começou do zero em janeiro. Ela já tinha tecnologia em desenvolvimento. É o vírus de uma família que a gente já conhecia. Tem dinheiro suficiente envolvido. A burocracia foi acelerada e o vírus está circulando em grande proporção. Então, isso responde essa pessoa aqui, ó. Infecta muitas pessoas. Acelera a fase 3 também? Acelera. Sim, exatamente. Então, o processo, ele nunca foi longo porque precisa ser longo. Porque se não for longo, não é uma boa vacina. Não. Muito pelo contrário, ele sempre poderia ser muito mais rápido se tivesse investimento suficiente. O processo sempre foi longo porque esse é o mundo real e a gente investe pouco em ciência. Então, ele nunca foi longo porque precisa, ele sempre foi longo porque as coisas aconteceram assim. Inclusive, gente, fica a dica aí, bora dar mais atenção para a ciência, né, amores? Vamos investir mais, vamos dar atenção, porque a gente viu como a ciência é importante. Espero que as pessoas lembrem-se disso, né? Que
as pessoas tenham entendido o quanto a ciência é importante. Não, e aí, só para finalizar isso, eu queria só lembrar que nada do que a gente faz hoje é feito na mesma velocidade do que há 30, 40 anos atrás. E aí eu vou usar aqui o teste de gravidez, por exemplo, esse teste de gravidez caseiro. O primeiro deles foi criado nos anos 70 e ele levava 2 horas para dar o resultado. Nos anos 90, o teste caseiro levava 10 minutos para dar o resultado. Hoje, ele leva 1 minuto e ainda tem um visor de LED que te diz de quantas semanas você está grávida. Amado! Olha, manda mensagem pro celular, você tá grávida. Ele avisa, né, a família. E aí, falando do celular, tipo, até 2007, quando o primeiro iPhone foi lançado, não existia celular touch. E aí, viagem entre 2 continentes no começo do século XX levava semanas, dependendo da distância, levava meses. Hoje a gente cruza o Atlântico em 12 horas. Tá? As coisas evoluem. E não é só ingênuo, como também é hipócrita achar que o mesmo não ia acontecer no desenvolvimento e produção de vacinas. Então, usar um celular de última geração, smartphone, touch, o caramba 4, para falar, a vacina não pode ser feita em menos de 10 anos, é uma puta de uma hipocrisia, porque você está assumindo que tudo evolui, menos o desenvolvimento de vacinas. Olha, um aplauso para essas analogias de mercado que eu adorei. Agora, finalmente, as pessoas vão entender, né, que o dinheiro importa, importa os itens que você leva, importa a velocidade que as coisas acontecem. Eu queria realmente deixar muito claro por que a nossa vacina está sendo rápida, tá? Não tem nada a ver com teoria de conspiração, tem a ver com ciência de verdade e dinheiro envolvido. Oi pessoal, esse é o Picadinho NV1C. São esses cortes de lives ou vídeos para deixar esses vídeos mais curtinhos e facilitar para todo mundo compartilhar. Então aproveita, manda pra tia, manda pro pai, manda pros amigos da facul, pro grupo de trabalho no WhatsApp, manda pra geral. E se você quiser ver o vídeo completo, ele vai estar aqui no card em algum lugar e também o link vai estar na descrição. Ah, e eu quero acreditar que você é uma pessoa de bem e já está inscrito nesse canal. Mas se por acaso você não tiver inscrito ainda nesse canal, se inscreve, não cai o dedo não, viu?